Carta aos Hebreus, no capítulo 12, e hoje, se Senhor permitir, a gente vai concluir. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram, que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tede cuidado, não recusais ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus os adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Glória a Deus, irmão. Essa é a maravilhosa palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, chegamos aqui no capítulo 12, já estamos aqui no finalzinho do capítulo, e o autor está encerrando aqui esse capítulo, irmãos. E antes de encerrar, ele deu algumas instruções sobre o que a gente deveria fazer quando a gente está sofrendo. Amém? No culto passado foi ensinado, foi falado aquilo que ele instruiu, né? O que ele ensinou a fazer enquanto a gente sofre. Ele explicou que esses sofrimentos, irmãos, tinham um propósito de nos corrigir. Quando o crente sofre, ele está sofrendo uma correção de Deus por causa dos seus pecados, de suas falhas, ou ele está sofrendo da parte de Deus uma provação da fé, para ver se ele realmente quer ou não quer o Senhor. Quando o crente peca, quando ele comete erros, Deus ele permite vir o sofrimento, consequência do próprio erro. Isso é uma espécie de correção, de disciplina. Bem? E quando o crente não sofre, às vezes Deus também quer que ele passe por um problema, por uma tribulação. Para quê? Para fortalecer a fé. E no futuro haverá maiores combates que ele precisa estar preparado para vencer essas situações que estão aí para vir, sobreviver. Amém? Ele traz essa explicação que o sofrimento não significa que Deus te detesta.
que Deus não está nem aí para você. Pelo contrário, quando Ele permite o sofrimento sobre nós, irmãos, Ele está nos tratando como filhos. Ele quer que você e eu, ao sofrermos, se aproxime mais dEle. Tem gente que sofre e vai embora, e abandona Deus, abandona a igreja, vai resolver seus problemas no bar, na violência, de diversas formas. Já tem outros filhos de Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus, que sofrem e vai para mais perto de Deus. Como Jó. Jó sofreu, perdeu tudo, simplesmente tudo. Só não a saúde, a vida. E quando ele perdeu tudo, os filhos, os bens, tudo, ele lançou-se lá no pó, na terra, e adorou. E a pessoa, o cara foi adorar a Deus. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que ele disse. Ao invés dele blasfemar contra Deus, uma mulher dele pediu: amaldiçoa esse Deus e morre, irmão, Jó. E a mulher estava, foi demais para ela, né? Ela mesma amaldiçoou a Deus. E Jó, não, eu vou adorá-lo, porque o que eu tinha era dele. E se ele tirou, era dele já. Ele sabe todas as coisas. Irmãos, a atitude do sofrimento é o que mostra quem nós realmente somos, né? Se somos filhos de Deus, legítimos, ou se somos bastardos, que não aceitam a disciplina do Senhor. Então, a gente deve se alegrar por isso. Como o Tiago diz: alegrai-vos pelo fato de passar por diversas, multiformes provações. Quem é que se alegra aí sendo provado, né? Deveria. Por quê? Porque há uma provação que dá fé. Isso quer dizer que Deus está preparando. Isso quer dizer que Deus quer que tu persevere, amadureça para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e te entregar. Aleluia. Amém, meus irmãos. Deus é bom. Quais foram as atitudes que ele falou aqui no capítulo 12 que a gente deve tomar diante do sofrimento que a gente viu no vídeo passado? Primeiro, encorajar uns aos outros, se animar uns aos outros. Vamos lá, meu irmão, está sofrendo? Vamos orar, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos buscar Deus, vamos lá. Então, ele manda que a gente se encorajar uns aos outros, ele mandou a gente seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente está atribulado, muitas vezes a gente quer brigando, quer discutir, quer fazer assim, quer agir na raiva, né, na violência. Então, siga a paz com todos, siga a santificação, não vai para o mundo, se entrega a bebida, a prostituição, não. Continua com Deus, continua se santificando. Ele ensinou, ele mandou a gente evitar a apostasia, abandonar a fé. Ele manda evitar, cuidado para você não abandonar a fé. Ele mandou a gente ter cuidado das raízes de amargura. Lembra? A gente falou, raiz de amargura que brotando contamina muitos. Quando a gente está passando por tribulação, irmão, a gente tende a ficar amargurado, com mágoa, com raiva. Ele está dizendo: cuidado, quando brotar, tu arranca logo e joga no fogo. Porque se você não arrancar e tirar fora, vai contaminar aqueles que estão do teu lado. Você vai começar a falar mal da pessoa que lhe magoou, lhe abandonou. Vai dizer: fulano era ruim, fulano fazia isso, fulano era assim, que estava dizendo para todo mundo. Porque é isso aí, é raiz de amargura que brotou, você deixou crescer e agora está contaminando as pessoas, a família, vizinho, no trabalho. Cuidado. Ele falou também aqui, irmãos, para a gente ter cuidado para que ninguém seja profano como foi Esaú, que trocou os direitos espirituais da bênção por um prato de comida, de lentilhas. E depois ele se arrependeu, entre aspas, querendo voltar, querendo pedir a Isaac, né, a bênção de novo. Aí chorando, arrependido, entre aspas, que queria matar o irmão. Daquela forma ali, irmãos, ele não recebeu, não achou lugar de arrependimento. Deus não deu a bênção a ele. Isaac entendeu que Deus não tinha escolhido mais Esaú, mas quem? Jacó. E abençoa Jacó no lugar de Esaú. Ele voltou atrás da bênção, mas ela já tinha sido dada para outro. Então ele está dizendo: cuidado, para você não trocar o que Deus te deu por qualquer coisa. Qualquer pecado, qualquer prazer.
Cuidado com os impulsos carnais. Esaú era impossível, era profano. Estava nem para as coisas espirituais, as promessas de Deus. E aí, irmãos, foi desprezando, até que ele mesmo foi desprezado por Deus e pelo pai dele, em relação à bênção. Esaú foi rejeitado, mas nós fomos aceitos por Deus. Amém? Você que está aqui, você que está me ouvindo, está na posição de Jacó, não de Esaú. Daquele que Deus chamou, escolheu, aceitou. Não daquele que Deus rejeitou para não mais abençoar. Nós, irmãos, estamos na bênção e não na maldição. Amém? Amém. E agora que o autor, ele vai fazer uma comparação, irmãos, entre o Monte Sião e o Monte Sinai. Ele vai falar do Monte Sinai e depois ele vai falar do Monte Sião. Dois montes, duas montanhas. O que a Bíblia fala desses montes? O que aconteceu lá? Para ele trazer aqui a memória, né? Essa questão do Monte Sinai e depois do Monte Sião. No Monte Sinai, irmãos, é onde Moisés ele recebeu a lei de Deus. Onde ele jejuou, orou e recebeu ali a palavra de Deus, a revelação de Deus por anjos. E diz a Bíblia, irmãos, que houve ali uma manifestação naquele monte tão terrível que o monte pegava fogo. Era Deus ali, havia trevas, e do jeito que tinha trevas, ao mesmo tempo tinha o quê? Fogo. E a voz de Deus atuando lá, atuando, falando, e o povo morrendo de medo. E Moisés estremecendo de medo. Esse é o Monte Sinai. Aí depois aqui ele vai falar a respeito do Monte Sião, que é símbolo do céu, da salvação. Ele diz assim, irmãos, eu quero que você comece aqui a ler comigo. Monte Sinai, versículo 18. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras traz-se, quantos o ouviram, suplicaram, que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, que até um animal, se tocar o monte, seria apedrejado. Olha aí a manifestação de Deus naquele tempo, dando a lei a Moisés, irmãos. Deus falou, estava lá fogo, terremoto, estava lá trevas, escuridão, como se fosse um dia assim, chuvoso, bem escuro, e ao mesmo tempo raios, relâmpagos, trovões, fogo. E Deus falou, se alguém tocar no monte, vai morrer apedrejado. Até um animal, se escapasse lá do rebanho, corresse para o monte, era para pegar o animal e matar apedrejado. Essa era a ordem divina. Com relação àquilo ali. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está falando a respeito da religião do Antigo Testamento. A lei de Moisés, a religião de Moisés, que já passou, estamos agora na graça, no Sião, no monte de Cristo, onde Cristo foi, e ali em Sião, onde ficava o templo de Deus, Jerusalém, Jesus ele foi condenado à morte por nossos pecados. Então ele está comparando a nova aliança com a antiga. E ele diz aqui, na nova aliança até o fogo era palpável, era algo palpável. Ou seja, era uma religião externa que você podia pegar. O sacrifício era externo, um animal morto, sangue de um animal sendo derramado. Certo? Era uma religião externa. Era ainda trevas, era só sombra, ele vai dizer aqui, do que é verdadeiro. É como se, por exemplo, eu estou aqui e uma pessoa vem aqui do meu lado, atrás de mim chegando. Eu não vejo a pessoa, mas eu vejo a sombra dela. No Antigo Testamento, irmãos, a lei era só a sombra de Cristo. Na Nova Aliança a gente vê o próprio Jesus em pessoa. Amém? A gente está diante do próprio Salvador. Na Antiga Aliança, o sacrifício dos animais, não coma isso que é impuro, a impureza, era tudo que é símbolo, sombra do perfeito.
daquilo que é real. A gente vê aqui o desenvolvimento da salvação. A salvação era sempre a mesma, por meio de Jesus. Mas no Antigo Testamento era só sombra, símbolo de Cristo. Hoje não, irmão. Jesus já veio, já morreu por nós. Aquele animal ali morrendo, sendo sacrificado, ele estava apontando para quem? Para aquele que viria morrer pelos nossos pecados, se sacrificar pelo nosso pecado. O animal era o símbolo da agonia, do salário do pecado. E que essa agonia que iria sofrer era o Messias. Quem cria nesse Messias, no Antigo Testamento, era salvo. Quem acreditava na vida dele. Ele já veio. E hoje quem crê nesse sacrifício de Cristo é salvo da mesma forma. Então assim, na Antiga Aliança ninguém era salvo pela lei. A lei só mostrava que a gente é pecador. O homem era pecador. E apontava para Jesus, o Salvador. Ele veio, morreu por nossos pecados e é o nosso Salvador. Irmãos, no monte aqui as pessoas temiam, ficavam aterrorizadas com aquela imagem, aquela visão, aquela imagem ali, que era real. Já pensou que perto de uma montanha, e a montanha pegando fogo na tua frente, e raios e trovões, uma voz como de trombetas, buzinando bem alto no ouvido, irmãos. Eles ficaram aterrorizados. Era Deus falando com o povo. Deus falando com o povo. O povo disse: Moisés, pede a Deus para parar, que ninguém aguenta mais não. Faz assim, ele fala contigo e tu fala com a gente. E o próprio Moisés, irmãos, estremecia. Amém? Estremecia de medo. Quem tocasse no monte deveria morrer. Era assim a lei no Antigo Testamento. Punia. O salário do pecado era o que? Era a morte. A lei mandava matar. E agora, irmãos, chegamos no verso 22. Que ele fala aqui, no 21 ele diz assim, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrorizado, tremo. Aí no 22 ele fala: mas tem chegado ao monte Sião, ou seja, ora, não tem chegado ao fogo palpável, diz o 18. No 22, a gente não chegou no monte Sinai, chegamos aonde? No monte Sião. Sabe, irmãos, ele está falando aqui para os hebreus, que sabiam muito bem essas histórias aqui que eu estou falando para os irmãos. De Moisés, do monte Sião, da onde veio a lei. As crianças aprendiam na escola lá, aprendiam em casa as histórias de Deus. Nós aqui temos que estudar a palavra para aprender, mas ele já sabia desde pequenininho, sabia tudo. E o autor está dizendo aqui, vocês não estão mais na antiga aliança. Vocês chegaram aonde agora? No monte Sião, símbolo da igreja, irmãos. O que era o monte Sião? É onde estava o templo de Deus, o lugar santo, onde estava o pão da proposição, que representa Jesus, o pão da vida. É onde estava o candelabro, onde colocava as lâmpadas, as velas, o candelabro de 7 pontas, que representa Jesus, a luz do mundo. Ele está dizendo: vocês chegaram a Cristo, ao Santo dos Santos. Sião representa onde está Deus, onde está a perfeita adoração a Deus, o Santo dos Santos, o tabernáculo, a presença de Deus, irmãos. Então ele está usando esse argumento aqui para dizer: como é que vocês querem deixar Sião e voltar para o Sinai, onde só havia terror, morte, onde naquele momento ali Deus estava irado. Fica em Sião, fica com Jesus, não apostate, não volte para a sua antiga religião. Ele diz aqui, mas tem chegado ao monte Sião, aleluia, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, tudo sinônimo. Monte Sião, cidade de Deus vivo, que não está morto. Ele fala aqui, a Jerusalém celestial. Certo? Então, onde eles estavam agora? Em Cristo. Salvos em Cristo. Foram acolhidos por Deus. Estão na Nova Jerusalém. E não deveriam
abandonar ali a presença de Deus, virar as costas para Jesus, irmãos, e voltar para Moisés, para a lei de Moisés, era apostasia. E eles estavam indo para onde? Para o fogo, só que agora era o fogo do juízo, da condenação de Deus. É bonito que ele fala assim, continuando, ele diz: e aí incontáveis hostes de anjos. Lá no Monte Sinai, Moisés recebeu a lei de anjos. Mas ele está dizendo aqui, ó, vocês, nós, a gente vai viver para sempre com os anjos no céu, louvando, adorando, para sempre, 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 dizendo que Ele é santo, maravilhoso. Aí vocês querem deixar essa adoração para voltar para a lei, para o Antigo Testamento, para Moisés? Não deve ser assim. E é lindo, irmãos, um dia a gente vai para o céu, irmãos. Amém? Amém. Louvar e adorar a Deus aonde? No céu. Lá não tem mais cansaço. Não vou estar lá louvando aqui sozinho, irmão, tudo sentado dormindo, não. Vamos estar todo mundo de pé, ó, bem curado, sarado, vivo. Na presença de Deus. Amém? Ele continua dizendo assim, ó. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Preste atenção, ó. Ele fala que a gente vai para a Assembleia é reunião, Assembleia de Deus, né? É reunião. A gente vai para essa Assembleia, vamos estar lá nessa reunião com Deus, irmãos, com os santos. Ele é interessante porque quando ele fala assim, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a igreja dos primogênitos arrolados. Sabe, irmãos, nas sinagogas, nas igrejas, sinagoga é uma espécie de igreja lá da época, tinha o hall de membros, como aqui a gente tem. O que é o hall de membros? Tem um livro onde cada irmão que é membro dessa igreja tem um nomezinho lá. Amém? Você é daqui, está lá seu nome. Você não é visitante, não está. Porque você não pertence a essa igreja, você é de outra. Mas ele está dizendo aqui, ó, esses santos que somos nós, temos nomes arrolados, não é na sinagoga, não é aqui na igreja que você vai ter Nova Jerusalém. Ele diz aqui, ó, arrolados aonde? No céu. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo. Se não tiver o nome de alguém aqui lá, irmãos, é porque não é dele, não é da igreja. Não é do povo de Deus. A Bíblia diz que o nome dos santos estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe, antes que o mundo existisse, nosso nome já estava lá. Então ele está dizendo, ó, o nome de vocês está lá, vocês querem voltar para onde? Vocês não pertencem mais ao Sinai. Vocês são de Sião. Até o nome de vocês está escrito no céu. Aleluia. Então se alegre. Isso é motivo para a gente louvar a Deus, adorar. Ele fala aqui dos primogênitos, né? Os judeus aqui não foram os primeiros a chegar lá. Primogênito fala de primeiro. Mas depois veio nós aqui nesse tempo, né? Mas eles tiveram os privilégios de ser os primeiros frutos, os primogênitos, com os nomes arrolados nos céus. Aleluia. E aí ele continua dizendo assim, ó, 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e chegamos aonde? Quando a gente vem para Sião, a Deus, o juiz de todos. Aí ele diz, ó, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Preste atenção, olha a sequência. Ele chegou para Deus, ele está em Sião, está com Deus, o juiz de todos, que vai condenar ou vai justificar todos. E ele diz aqui, ó, nós chegamos para esse juiz, e esse juiz nos justificou.
Ele fala, chegamos ao Espírito dos justos, aperfeiçoado. Ele está dizendo que esse juiz, em vez de nos condenar, ele perdoou. Ele justificou. Estamos sendo o quê? Aperfeiçoados, melhorando, irmãos. Cada dia mais. Ele está dizendo aqui, e como é qual é a base da nossa salvação? Está aqui no 24, Jesus, o mediador da nova aliança. Quem é que fez a paz entre o homem e Deus? Quem é o mediador, o intercessor? Jesus, irmãos. Jesus, ele se colocou entre entre nós e Deus. E ajustou as contas, fez a paz de novo. Deus iria o que? Condenar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o mediador chegou e fez a paz. Eu pago a conta. Eu morro por eles, para que Deus e os homens fiquem em paz. Aleluia. A base da nossa justificação, irmãos, é Jesus. E que ele usou? Qual foi o meio, que ele usou para nos justificar, irmãos? Ele continua dizendo no 24, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Cristo, irmãos, nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado. Preste atenção, chegamos a Deus, juiz de todos, que ao invés de nos condenar, nos justificou. Por quê? Qual foi a base dessa justificação, se eu sou culpado? Jesus. E o que Jesus usou para nos perdoar? O sangue de Cristo. Derramou seu sangue para trazer o perdão. É o que ele está dizendo aqui. Então você vai abandonar Jesus, o mediador da nova aliança, para voltar à antiga aliança. É o que faz, irmãos, quem abandona Jesus. E é lindo quando ele fala aqui, ao sangue de Cristo, que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Você sabe quem foi Abel? Lá no Antigo Testamento, a história de Caim e Abel, que dão ofertas a Deus, e Caim, por inveja, mata seu irmão. Quando foi derramado aquele sangue, irmão, o sangue de Abel clamava. Clamava o quê? Justiça. Justiça sobre Caim, punição. Mas ele está dizendo, o sangue de Jesus fala melhor do que Abel. Sabe por quê, irmãos? Porque o sangue de Jesus fala, eu te perdoo. O sangue de Jesus fala, você não é mais culpado, eu te amo, eu morro por você. Essa é a voz do sangue do Cordeiro de Deus, irmãos, que tira o pecado do mundo. Enquanto o sangue de Abel, o primeiro mártir da fé, pede justiça sobre Caim, condenação, o sangue de Jesus, o clamor do sangue é o clamor da cruz, que diz assim, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Amém? Amém. O sangue de Cristo clama para mim e para você, não é condenação, é perdão. Perdão. Ele diz, eu te amo, eu te perdoo. Está vendo a comparação da antiga aliança com a nova? Ele traz isso e pergunta, qual é a melhor? Quem vocês escolhem? Vocês não estão mais em Sião. Aliás, desculpa, vocês não estão mais no Sinai. Vocês estão onde? Em Sião, na presença de Deus, onde o Cordeiro de Deus foi adorar, pregar, ali no templo de Jerusalém. Vocês estão na presença dele agora. Não abandone. Aleluia, não abandone. O autor agora, irmãos, ele vai trazer duas exortações finais. A partir do verso 25, eu quero ler com os irmãos. Diz assim, tende cuidado
Não recuseis ao que fala, pois se não escaparem aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Amém? Olha a exortação dele. Tende cuidado, não recuse esse que está falando. Não recuse o que ele fala, não recuse ele, aceite. E quem é que está falando, irmãos? É Jesus. É Diabo da Nova Aliança. Então não despreze. Jesus é quem fala. Sabe, irmãos, Jesus é quem fala manso e suave ao coração. Nesse momento aqui, era terrível, lá no Sinai. Era como voz de trombeta, trazendo ira e condenação sobre os pecadores. Na graça não, irmãos. O Cordeiro de Deus é manso, ele é humilde. Ele até diz assim: eis que eu estou à porta, ó, bate. Ele não está com o pé na porta e entra, não. Ele bate, esperando alguém abrir. Se abrir, eu vou entrar. E vou ceiar com ele vai ceiar comigo, tem comunhão. Esse é o nosso Jesus, irmãos, manso e suave. No Monte Sinai, eu me lembro que foi lá que Elias foi, quando estava desanimado. Quando Elias estava desanimado, querendo morrer, dizendo: só tem eu, Senhor. Mataram todos os teus profetas, só tem eu, fugi de Jezabel. E Elias estava lá, e veio o terremoto, e veio um barulho, mas de repente veio uma brisa suave. E Deus fala onde? Na brisa suave. E lá Deus anima Elias: Elias, só tem você não, meu filho. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, que são verdadeiros adoradores. No Monte Sinai, Deus falou isso para ele: Elias, te levanta. Lá no Monte Sinai, Deus deu pão a ele, fortaleceu Elias. Lá ele disse: ó, tua jornada é longa ainda, Elias. E é o que Jesus, irmãos, fala para nós hoje. Aquela voz suave, mansa que falou a Elias, fala para nós hoje: se anime. Você não está só, tem a igreja, tem os irmãos aqui na terra, né? E tem Deus no céu com você. E Jesus também aqui, pelo Espírito Santo no teu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite desanimado. Só tem eu, Senhor, então estou abandonado. Como Deus fortaleceu Elias, deixa ele te fortalecer. Sem Deus só tem você não. Ele falou: tem 7.000, Elias, 7.000 joelhos que não se dobraram. Tu não é a última Coca-Cola do deserto, não. Ainda não acabou, ainda, a jornada é longa, meu filho. É longa, tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Vai. E lá o profeta é reanimado. Lá o profeta se reanima para completar a obra dele, a pregação dele, o ministério dele. Lá Deus diz: olha, Elias, e tu vai, e nem morrer tu vai. Olha aí, pô, vou te levar vivo mesmo. E a obra que tu fez, Elias, não vai se acabar não. Vai vir aí um cara, Elias, que é pior do que tu. Pior, entre aspas, né? O inferno. Se tu, Elias, fez 7, que vem vai fazer 14. A unção dele é dobrada. O homem é ousado, é Eliseu. Tu vai, mas tu vai deixar o Eliseu, Elias. A obra vai continuar, te anima. Profeta de Deus, se anime, né? Não é para ficar ali chorando, pedir para morrer, não. É para estar de pé, vivificado no sofrimento. Ele estava na seca, perseguindo ele para matar, e Deus animando o filho dele. E a palavra para nós nessa noite, suave e mansa, irmãos, é essa: se anime. Você não está só. Deus preparou a igreja para você estar nela, nesse lugar. Deus ainda tem muito o que fazer, irmãos. Se reanime para completar, para entrar no ministério que Deus tem para você.
E como é bonito, irmãos, aquele vento, aquela brisa falando com Elias. Eu me lembro de Jesus, irmãos. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. A gente fala muito para os outros, né? Para você também, para nós também. Aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a tua alma. Sabe, irmãos, no Monte Sião ainda, lá foi estabelecido o tabernáculo de Davi. Lá foi que Salomão fez o templo de Deus em Jerusalém, lugar de adoração. Eu me lembro disso quando ele fala também de Sião. Deus nos fez, irmãos, verdadeiros adoradores. Deus quer que a gente seja verdadeiro adorador na presença dele. Lá no Monte Sião, no templo, acharam o livro da lei perdido. A Bíblia estava perdida. A pessoa não pregava mais, não tinha que ensinasse mais nada, irmãos. Estavam lá ajeitando as coisas no templo, acharam que é a Bíblia. E quando acharam, irmãos, correram, mostraram para o rei, estremeceram, e começaram a ler, e começaram a tremer, estremecer, se arrepender, chorar. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Restauração. Quem sabe a leitura da palavra na tua vida está perdida, meu irmão. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Em Sião a Bíblia foi achada e foi lida, pregada e ensinada. Houve choro, houve arrependimento, houve renovação espiritual. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Aleluia. Em Sião, falando agora aqui em Sião, não no Sinai, mas em Sião, onde o livro da lei foi achado, no templo, onde Davi estabeleceu a adoração através de seu filho Salomão. Em Sião também Isaac, irmão, seria sacrificado por Abraão, lá no mesmo Monte Sião, que era muito Moriá na época, né? Monte Sião. Mostrando o que, irmãos? A obediência, a adoração a Deus, a entrega completa a Deus. Se entregue ao Senhor, irmãos. Vamos nos entregar ao Senhor. Porque o Isaac de Deus é Jesus. O Isaac de Abraão não morreu, não. Recebeu o livramento, mas Jesus não morreu por nossos pecados. O Sião, me lembra isso, o sacrifício do Filho de Deus, irmãos, por nós, a sua condenação. Então ele está dizendo aqui, ó, tenha cuidado, não recuse quem está falando com você. Não recuse o que ele quer fazer na tua vida. Porque os que recusaram, irmãos, está aqui o 25, ó, tenha cuidado. Não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente se advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Quem se desviava da lei de Moisés, irmãos, era morto. O povo de Israel não creu em Deus, passaram 40 anos sendo destruído no deserto. E ainda hoje tem uma multidão sendo destruída no deserto, sem herdar a promessa de Deus, que a gente não faça parte deles. O 26 diz assim, ó: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Preste atenção na promessa dele, ele está falando da vida de Jesus. Ele está falando, ó, se lá no Sinai eu abalei lá a terra, o monte sacudiu, se abalou, o povo tremeu diante da minha voz, o cordeirinho que é manso, suave, fala tranquilo, quando ele vier na sua segunda vinda, irmãos, ele vai vir como leão, ele vai vir como juiz. Ele está dizendo que agora não vai se abalar, não é só o céu, não é só a terra, não, é o céu. A lua, as estrelas, irmão, vão ser tudo destruído, se desfazer, a pessoa caos.
a terra aqui, o planeta, vai ser ressacudido, irmãos. Ele está dizendo, eu vou ouvir, não é mais para fazer uma nova aliança, não. É para cobrar o que a aliança exigia, a nova aliança. Julgar os pecadores, salvar os justos. É o que ele está fazendo aqui, é o que ele está falando aqui. E aqui o versículo 26 é uma citação de Ageu 2,6, que é o que a gente leu no começo do culto. Quando ele fala assim, ó, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, ó, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Preste atenção, ele está dizendo, ó, só mais um pouquinho. Ele está falando para os pecadores, só mais um pouquinho. E eu vou ouvir, o negócio vai ser sacudido, ó, abalado. A gente está nessa época de chuvas e tem muitas árvores frutíferas, irmãos, dando frutos, não é isso? Se tu chega assim perto com um pezinho de acerola que está bem madurinho, está apodrecendo tão maduro que faz assim, ó, vai cair, encher o chão de acerola, né? Fruta madura, não é isso? Ou podre. Jambo. O jambo para você sacudir só se for o galho, né? O galho, você sacudir, cai o jambozinho, está na época de jambo aqui. Quando a chuva vai, por quê? Porque está fácil. Bate o vento, está maduro, ó, cai. Mas o que está verde cai, irmãos? Está seguro. A igreja é o jambo verde. Pode tacar vento, meu amigo, balançar, mas não cai. É seguro o Cristo. E ele está dizendo, e os ímpios estão maduros, para quê? Para ir para o inferno. Quando Deus chegar, eu vou sacudir tudo. O que vai cair é aqueles que vão ser condenados. Quem vai permanecer? Os que vão ser salvos, que estão em Cristo. É o que ele está dizendo aqui, ó. Só mais um pouquinho. Eu vou ouvir. Irmãos, já são 2000 anos. Mas preste atenção, que para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, como a vigília da noite. 4 horas se passaram. Se você levar o pé da letra, esses 2000 anos, irmãos, para Deus foi pouco mais de 8 horas do dia. Um dia de trabalho para nós. Deus não tem noção de tempo, irmãos, para Ele. Não tem preocupação com o tempo. A gente que tem. Aí por isso que Ele diz, só mais um pouco, não se preocupe, eu vou ouvir. Eu vou abalar tudo. Mas ao mesmo tempo que Ele vem para abalar e destruir os ímpios, Ele está dizendo, ó, meu povo que está sofrendo, só mais um pouquinho, eu vou ouvir. E vocês não vão ser abalados. Vocês vão ser o quê? Consolados, salvos. Você que hoje chora, eu, né, que choro hoje, pelo sofrimento da vida, as lutas da vida, as tristezas, as tragédias, pelo pecado que está em nós. A gente quer servir a Deus e a carne, a natureza pecaminosa nos inclina para o mal. A gente quer servir a Deus e a preguiça, o cansaço, não deixa a gente orar, a gente às vezes se entrega e não ora, e não lê a Bíblia. Ele está dizendo, tudo isso aí é sofrimento, mas espere só um pouquinho. Eu estou chegando para te consolar. Lá no céu, irmão, vai ser só alegria, paz, felicidade. Não vai ter dor no pé, nem no joelho, nem dor de dente, nem dor de cabeça. Lá não vou ter preguiça, não vou ter vontade assim, de fazer o que é errado. Lá seremos o que é perfeitos. A pessoa, você e eu perfeito. Lá não vai ter mais pecado. Lá não vai ter mais luto. Vamos chorar por pessoas que morreram. Lá não vai ter, irmãos. Vai ser o que? Só paz, gozo eterno, alegria eterna. Ele está dizendo aqui em Ageu, pois assim diz o Senhor, Ageu 2,6. Ainda uma vez, em pouco tempo, eu vou abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Pouco tempo espera, continua me esperando, que eu vou ouvir. Ele está dizendo aqui. E continuando, ele fala assim no 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa
a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Lembra do saco de pezinho de jambo? Pois é. O que é abalado, que vai cair, vai passar. Vai ser jogado no fogo, vai apodrecer ali no chão, não presta. O fruto que ficar lá agarrado lá na árvore, né? Preso lá em Jesus, é o que vai permanecer. O que se abala, ó, no sentido assim, que não é de Deus, que vai ser destruído, vai passar. Mas quem é de Deus? A igreja, a obra de Deus, o que é de Deus, vai permanecer. É o que ele está dizendo aqui, em pouco tempo, ainda uma vez por todas. Aí vai acabar tudo, é o fim de tudo, no fim do mundo, né? Como o pessoal diz aí. Aí, sabendo disso, que as coisas que não vão ser abaladas vão permanecer para sempre, ele encerra no 28 dizendo assim, ó, por isso, escute, ó, depois de tudo que vocês ouviram aqui, ó, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com perseverança e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha aí, meu irmão, sabendo disso, ó, retém essa graça. O reino de Deus é inabalável. A igreja é inabalável. Retenha. O que é reter a graça? É você não desprezar o que Jesus está fazendo aí na tua vida. A graça dele. É a gente, irmãos, não desprezar tão grande amor que ele tem por nós. Não virar as costas para Deus. Não menosprezar a oportunidade que Deus nos dá de servir, de adorá-lo. Vamos permanecer, irmãos, na presença de Deus. Não afronte a Deus com o pecado, mas permaneça diante dele, servindo. Ele vai falar aqui, ó, e servir a Deus com santo temor. Sirva a Deus, irmãos. Na igreja, fora da igreja, sirva a Deus. Tão bonito quando a igreja sabe disso e entende o seu dom, o seu talento. Por exemplo, hoje, quando eu vinha para cá e os irmãos falaram lá, os irmãos que louvam aqui, que me ajudam, né? Não vou hoje por causa disso, não vou hoje por causa daquilo e tal. Pronto, né? Eu ficar lá sozinho, varrer o louvor, bater esse canteiro e correr para cabecear, né? O irmão lá tá aí, sabe, também não vou hoje não, até domingo, né? Disse até domingo, né? Mas eu quero saber, eu vou ligar para o irmão, pode ser que ele queira aí para me ajudar. Aí liguei para o irmão, você ligou, né? Tá aí. Tá aí, né? Aí Deus mandou também a Rihanna, tá aí. Aí cheguei aqui, já estava tudo limpinho, irmãos, bonitinho, cheiroso. O Mononato tinha feito a limpeza, a Rihanna veio, fez o louvor da harpa. Pronto, não sei se o irmão também ajudou. Não sei se o irmão também ajudou, quem mais ajudou? Pronto. Ou seja, a igreja entendendo, irmãos, o serviço a Deus. Amém. Glória a Deus, eu estou falando isso para a glória de Deus. Aí o dia que eu quero chegar, aí a carga sobre mim diminui. Eu ia chegar aqui, eu ia deixar os irmãos sentar tudo na poeira aí, na sujeira. Quando chegava às 7 horas, né? Que é o horário do culto, quem era em paz, mas gente chegou na hora. Deus, irmãos, aqui a Dona Maria, irmão França, aí atrasa o culto e tal. Hoje o trânsito estava horrível, hoje. Deus misericórdia. Então, deu para chegar, mas Deus, ó, levantou as pessoas, vai para cantar, vai para pregar, vai para tocar. O que Deus te deu? Sirva, meu irmão. E Jesus está voltando, sirva. E quando ele chegar, ele quer ver as nossas mãos cheias de obras. Obras nos salvam. Mas as obras ele nos deu para apresentar a ele no dia do encontro. Não enterra teu talento, não. Se anima, sirva a Deus. Ele fala aqui, ó. Agradavelmente, com santo temor. Temor a Deus, respeito às coisas de Deus.
de maneira agradável, pela fé. Como é que se agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Como é que vem a fé do meu coração, Fabiano? Nem na Bíblia, meu irmão. Orando, praticando, jejuando, a fé vem que eu ouvi a palavra de Deus. Então se encha de Deus e sirva da obra dele. Quando Jesus chega. Amém. E está me ajudando também, que faz isso aqui, né? E agradeço. Aleluia. Reverência e santo temor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele vai abalar tudo. Mas quem cai no chão e apodrecer, meu irmão, vai passar pelo fogo do juízo para sempre. Então, ó, tema a Deus. Saiba disso, o juiz de todos vai nos julgar. Detalhe, começa pela igreja. Nós. E Deus te deu, Ele vai cobrar. Tema a Deus. Não abandone. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, vamos rejeitar de uma vez por todas o pecado, as coisas erradas. Até mesmo as coisas que hoje em dia está nas igrejas, né? As coisas da lei. Você chega em igreja hoje, tem chofar, tem arca da aliança aqui, vou tocar na arca para ser abençoado. É o véu do Santo dos Santos, né? Tudo. Não existe mais isso não. Esquece isso aí, passou, antiga aliança. Esse negócio, vamos derrubar o Golias, né? Cai de bolinha de papel, joga no gigante de papel, derruba o Golias, misericórdia. E a bolinha de papel muitas vezes custa R$100, né? R$20, tem que dar oferta. Bolinha de papel é só você arrumar um caderno velho e já leva e a bolinha, né? Mas então assim, esquece essas coisas do judaísmo. Não desanime também diante do sofrimento, diante da dificuldade, das provações. Pensa nos privilégios que Deus te deu, onde Deus te colocou. Lembra do sangue de Cristo que fala, eu te amo, quero você servindo. Vamos reter a graça. E adore a Deus por tão grande salvação. Amém?